Boa noite, meus irmãos, paz e graça do Senhor Jesus a todos. Que bom estarmos aqui na presença do nosso Deus nessa noite de hoje. Cumprimento também aqueles que nos assistem por meio das redes sociais, por meio da internet. E a minha oração, mais uma vez, é que Deus fale às nossas almas nessa noite de hoje, de Dia do Senhor. Antes de lermos, irmãos, o texto propriamente dito, eu queria que nós orássemos a Deus, colocando diante do Senhor nossos corações e mentes. Por favor, curve sua fronte e vamos à presença do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, estou aqui, ó Deus, diante da presença do Senhor, diante do Senhor, ó Deus, junto com o Teu povo, por toda a vida que nós vivemos diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, por esse momento de adoração solene, momento esse, ó Deus, que tiramos para poder, ó Deus, ouvir a exposição da Tua Palavra, momento esse, ó Deus, que tiramos para poder ouvir a pregação do Teu Santo Evangelho. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem usado homens com pés de barro como eu, Senhor, para transmitir a Tua verdade gloriosa e cristalina, Senhor. Que a Tua Palavra vá ao encontro do coração do Seu povo e que nessa noite, ó Deus, possamos estar convencidos da tragédia, ó Deus, que é caminhar na incredulidade, e também que venhamos compreender que somente Cristo Jesus, ó Pai, arranca dos nossos corações a incredulidade, e somente Ele pode plantar verdadeiramente a fé em nossas almas. Obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, as crianças estão com suas tarefas em mãos? Tá, né? Ok. Na última reunião, irmãos, que eu tive lá em Glória do Goitá, eu fiz algo bem inusitado com as crianças. Geralmente, elas ficam muito ansiosas e perturbam os pais sobre o que escrever, sobre o que desenhar, e elas ficam numa sanha, e os pais acabam que eles não conseguem cultuar, tendo que auxiliar a criança no que deve escrever, desenhar. Alguns pais auxiliam de forma bem direta, de tal forma que eu vejo a letra tão bonita, eu digo, esse menino não pode ter escrevido desse jeito não. Então eu queria que as crianças prestassem bastante atenção, porque eu quero interagir com vocês no meio do sermão, como eu fiz lá em Glória do Goitá com as crianças de lá. Portanto, você só vai colocar nesse papel, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, aquilo que eu lhe pedi, tá certo? Não perturbe seu pai, e se você perturbar, o pai pode lhe dar uma pancadinha aí de lado, tá certo? Então, preste atenção, você vai começar na parte do desenho e colocar uma casa. Por favor, desenhe uma casa bem bonita aí na parte do desenho, tá bom? Queridos, vamos abrir as Escrituras no Evangelho de Mateus, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, irmãos, nós vamos seguir a partir do verso de número 43. E nós vamos falar hoje sobre o perigo de uma falsa conversão, né? O perigo da incredulidade travestida de religiosidade. E nós vamos fazer isso à luz dessas passagens bíblicas da palavra de Deus. Abra aí em Mateus, por favor. Capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso de número 43. E nós vamos seguir a nossa exposição bíblica. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Acompanhe comigo a leitura em sua Bíblia. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração. Só até aqui, meus irmãos. Queridos, eu queria nessa noite pensar com vocês sobre o perigo da falsa conversão. Meus irmãos, a religiosidade ou a religião, ela pode levar o homem a mudar alguns hábitos maus. Para você mudar um mau hábito, você não precisa necessariamente de uma conversão. Basta que você encontre um Deus funcional
para poder mudar um mau hábito. Por exemplo, uma pessoa que fuma. Fumar é um mau hábito. A Bíblia não olha para o cigarro como algo pecaminoso, mas é um mau hábito. Nós poderíamos dizer que seria algo pecaminoso por causa da degradação que ele causa ao corpo humano. Entretanto, tem pessoas, e eu já conheci gente assim, que fumaram durante muitos anos. E elas não conseguiam largar o cigarro de um jeito ou de outro. Até o dia que elas foram no médico. E o médico falou para elas o seguinte: olha, você está com câncer no pulmão, ou você precisa parar de fumar. E a pessoa no outro dia não sente mais nem vontade de colocar um cigarro na boca. Por quê? Algo foi movido dentro do coração dela que levou ela a mudar o hábito. O que foi que fez ela mudar o hábito? O medo de morrer. Então nem toda mudança externa de comportamento ela vem necessariamente, ela precisa necessariamente acontecer por causa da conversão. Uma pessoa pode mudar um mau hábito e continuar ainda na incredulidade. A religiosidade ela pode fazer no homem uma reforma moral. Você abandonar algumas práticas pecaminosas, como por exemplo, falar palavrão, como por exemplo, agredir a esposa. Você pode fazer uma certa reforma moral na sua vida e mudar alguns hábitos. Por exemplo, se você for frequentar uma sociedade secreta como maçonaria, eles vão falar muito sobre uma vida moral correta, sobre uma moralidade exemplar. E não precisa necessariamente de uma conversão do coração para que isso aconteça. Outro ponto importante é que você pode também aderir a uma doutrina, ao pressuposto doutrinário de uma certa religião. Meus irmãos, quando nós falamos sobre a conversão real, nós estamos falando de mudanças reais na vida do homem. Uma pessoa que é religiosa, ela pode mudar um hábito, ela pode mudar um mau costume, e ela pode até fazer uma reforma moral na vida dela. Entretanto, o coração não acompanha essa mudança. O coração continua morto em delitos e pecados. A incredulidade ainda está arraigada no coração do homem. Sabe por quê? Porque somente a conversão real, ela muda o homem de dentro para fora. A religiosidade, ela força uma mudança no homem de fora para dentro. Quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando de algo que causa uma mudança real na vida de um homem e uma mudança duradoura. Porque a religiosidade, ela pode poldar algumas práticas pecaminosas suas, mas ela não causa uma real mudança. Na verdade, a religiosidade mascara a carranca da incredulidade que nós carregamos dentro das nossas almas. Por que nós estamos, meus irmãos, falando sobre isso a título de introdução? Porque Jesus aqui ele vai contar uma história bem interessante. A gente foca muito aqui no demônio, mas Jesus não está falando aqui sobre demonologia. Jesus não está falando aqui sobre a libertação de uma pessoa. Ele está aqui criticando duramente a religiosidade vazia dos fariseus e dos escribas. E ele vai atacar a incredulidade desses homens, contando uma história sobre possessão maligna. Veja o que ele vai dizer aí no verso de número 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. O que Jesus está ensinando aqui, meus irmãos, é que quando uma pessoa é liberta de um espírito maligno, esse espírito maligno sai da pessoa e anda por lugares áridos. Lugares áridos aqui são os desertos. E eles ficam ali em busca de repouso e não encontram. E Jesus diz que ao não encontrar repouso, o demônio volta para a sua casa de origem. Vocês lembram que dentro desse contexto aqui, Jesus expulsou um espírito maligno de um homem que era mudo e cego? É bem provável que Jesus, ao contar essa história aqui, o pano de fundo aqui é desse homem que estava possesso, e que Jesus libertou esse homem da possessão, e ele começou a falar, e ele começou a ver. Então Jesus disse que quando o espírito sai do homem, vai andar por lugares áridos. Dentro da mentalidade dos judeus da época, quando alguém era possesso de um espírito maligno, e esse espírito maligno saía, o entendimento é que eles ficavam por lugares áridos, sem repouso, buscando algum tipo de descanso. Só que a ideia, meus irmãos, é que eles não encontram, e ao não encontrar repouso, eles retornam para a sua casa. A casa aqui não é uma casa literal, a casa aqui é a figura do ser humano, de uma pessoa, de uma vida. Então, ao encontrar a casa limpa, varrida e adornada, ele volta com 7 espíritos piores do que ele. O que Jesus está querendo ensinar aqui, meus irmãos,
não é que literalmente voltam 7 espíritos. A palavra 7 nas escrituras, ele tem um significado de completude, de intensidade. O que Jesus está falando aqui, que a ideia de voltar 7 espíritos, é que aquele demônio retorna novamente e torna o estado daquele homem pior do que já era. Mas por que, meus irmãos, aquele demônio volta? Porque ele encontra a casa limpa, varrida e adornada. O que significa isso? Que essa pessoa foi liberta por Cristo, mas ela não foi convertida por Cristo. Porque nós sabemos que quando alguém é convertido por Cristo, o Espírito de Deus passa a habitar na vida de um crente. A Escritura diz o seguinte, que nós somos templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que somos nós, é sagrado. Portanto, nós cristãos somos o templo de Deus. Então a ideia é que Jesus liberta o homem, mas esse homem não se converte. Ele não é regenerado por Cristo. E o que é que o espírito maligno faz? Volta novamente. Irmãos, por que ele volta? Porque não tem ninguém morando ali. Porque a casa está desocupada, a casa está varrida e a casa está adornada. Ou seja, um ambiente propício para que o espírito maligno retorne. Se você verdadeiramente é um crente, é um cristão que foi salvo, nenhum cristão pode ser possuído por um espírito maligno. Se alguém que professa a fé cristã é possuído por um espírito maligno, isso é uma grande evidência que ele não é crente, que ele não foi convertido por Deus. Portanto, crianças, coloquem aí no papel, um crente não pode ser possuído por um demônio. Pode notar aí, um crente não pode ser possuído por um demônio. Mais uma vez, a casa está desocupada, o espírito não habita e o demônio volta novamente. Irmãos, um cristão verdadeiramente salvo, ele pode ser tentado por Satanás, ele pode ser oprimido por Satanás, mas ele nunca é possuído por Satanás. E nós precisamos, irmãos, crer nisso, porque a Bíblia diz que nós estamos em Cristo, e quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. A ideia de tocar aqui é a ideia de se apoderar e controlar a vida de alguém. A Escritura também vai dizer que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, nós temos o Espírito de Deus habitando em nossa vida, e Ele nos selou para a redenção. Logo, nenhum demônio, nenhum espírito maligno pode se apoderar da mente de um cristão. Você pode ser tentado, porque ele é o tentador. Você pode ser oprimido por Satanás. Ele pode até, de certa forma, lançar algum tipo de enfermidade, como aconteceu com Jó, debaixo da permissão de Deus. Mas ele nunca vai possuir a mente e o coração de um cristão. Sabe por quê? Porque já tem alguém morando ali, já tem alguém habitando ali. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos crer nisso, irmãos. Queridos, Jesus vai dizer que ele volta a casa novamente, porque ela está varrida, adornada e ornamentada. Irmãos, o que Jesus quer contar aqui com essa história do espírito maligno que entra, que sai e retorna de novo? Mais uma vez, Jesus não está ensinando demonologia, ele está criticando os religiosos do seu tempo. O que é uma casa limpa, varrida e adornada? Isso lembra o que na sua mente? Uma casa limpa, varrida e adornada. Os fariseus, irmãos, os religiosos. Jesus disse que eles limpavam o exterior do copo e do prato, e o interior estava cheio de maldade. Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora e cheios de podridão por dentro. Então a ideia de varrida e adornada é uma limpeza externa, cerimonial. E os fariseus na época de Jesus, os religiosos, eles eram considerados puros. Mas eles eram puros, meus irmãos, esteticamente falando, externamente falando, mas não interiormente. Então o que Jesus está dizendo aqui é que não adianta, a religiosidade não vai proteger você de Satanás. A religiosidade vazia não vai proteger você da ação dos demônios. Quando Jesus diz que essa casa, ela foi limpa, varrida e adornada, mas o espírito maligno volta, Jesus está usando aqui como pano de fundo os religiosos do seu tempo, mas de forma indireta ele também está falando da nação de Israel, porque no verso de número 45 ele vai dizer: assim acontecerá essa geração perversa.
Então Jesus fala diretamente aos fariseus, mas ele também fala à nação de Israel, porque a Escritura diz que Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam. Israel era o povo separado por Deus na antiga aliança, foi o povo que recebeu os oráculos divinos, as promessas de Deus, foi o povo onde Deus instituiu o culto e a adoração, e era um povo que estava preocupado com cerimonialismo. Então a ideia de Cristo aqui, meus irmãos, que Ele está querendo ensinar para nós essa noite de hoje, é que você pode estar limpo por fora, você pode fazer uma reforma moral na sua vida, abandonar alguns hábitos pecaminosos, mas isso não significa que o Espírito de Deus habita em sua vida, que o Espírito Santo de Deus reside em você. Você pode ser uma casa vazia, ainda que esteja levando sobre si todos os penduricalhos da religião evangélica. Meus irmãos, a falsa conversão, ela é um perigo na vida do homem. A falsa conversão deixa o homem muito presunçoso, deixa o homem soberbo e arrogante. Muitas vezes nós achamos que estamos a caminho do céu, quando nós estamos na contramão do céu, a caminho do inferno. E a religiosidade vazia, ela traz essa presunção ao coração, da cabeça do homem. Ele acha que é crente, ele acha que é salvo, porque ele não bebe, não fuma, não vai mais para a festa, não dança forró. Ele olha para tudo isso, não, agora eu sou crente. Mas o coração dele, ele não ama Cristo, no coração dele, ele não ama o Senhor Jesus, não houve uma mudança real no seu ser, ele é como essa casa oca. Meus irmãos, a falsa conversão não somente traz uma presunção para o homem, mas a falsa conversão é um passo para a apostasia. Nós sabemos que um cristão verdadeiro, ele não apostata da fé. Um cristão verdadeiro pode esfriar na fé, cair em pecados graves, mas ele nunca abandona Cristo definitivamente. E se abandonou a Cristo definitivamente, era porque não eram convertidos. A Escritura diz, saíram dos nossos porque não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam permanecido até hoje entre nós. Então muitas vezes tem pessoas do nosso meio que não é crente, e um dia abandona a fé, abandona Cristo. Elas eram religiosas, elas não foram realmente convertidas pelo Salvador, como foi, por exemplo, Judas, que caminhou com Cristo, operou milagres, participou da comissão dos 12 apóstolos, e mesmo assim, o fim de Judas foi trágico. Diferente de Pedro, que andou com os discípulos, caminhou com Jesus, fez milagre, caiu e voltou. A queda não foi total e definitiva, e a nação de Israel aqui está em apostasia, irmãos, porque eles rejeitaram Cristo. João vai dizer, veio para os seus rejeitaram. Quem rejeitou Cristo aqui foram os judeus, aqueles que receberam todas as promessas, as alianças. Eles rejeitaram a Cristo. Cristo fez milagres, sinais, prodígios, maravilhas no meio daquele povo, mas eles rejeitaram Jesus e o chamaram de endemoniado. A falsa conversão faz o homem rejeitar a Cristo em seu coração, enquanto ele descansa o seu coração no travesseiro do legalismo e da religiosidade. Esses homens aqui rejeitaram Cristo em prol do legalismo judaico. Eles rejeitaram o Senhor em prol do cumprimento externo da lei. Muitas vezes a religiosidade vazia faz você rejeitar Cristo em seu coração. Você não ama Cristo, você não serve a Cristo. Cristo não é o Senhor da sua vida verdadeiramente. Cristo não é santificado como Senhor em seu coração, como nós vimos hoje pela manhã na nossa escola bíblica dominical. Mas nós estamos aqui envoltos com tantas parafernálias da religiosidade, e às vezes nós esquecemos, irmãos, o que é mais importante na nossa vida, que é o coração. A conversão começa no coração do homem. É Deus transformando o homem por dentro, mudando as disposições da sua alma. Se você quer mudar um comportamento somente, você não precisa do Evangelho. Faça uma sessão de terapia, você vai conseguir mudar. Se você quer mudar um hábito pecaminoso, não precisa uma conversão, basta você ser tomado por algum medo, você já muda instantaneamente. Mas se você realmente quer que mudanças reais aconteçam em sua alma, nas disposições do seu coração, só o Evangelho de Cristo pode fazer isso. O Evangelho não é sobre mudar hábitos, o Evangelho é sobre mudança de coração. Evangelho não é sobre mudar algumas características exteriores da minha vida. Evangelho é mudança de coração. O Evangelho não é, pastor, eu estou tratando melhor minha esposa, então eu sou crente. Não, não é sobre isso. Isso pode servir de efeito de mudança, mas a mudança não é essa.
Nós estamos podando folhas, meus irmãos, arrancando frutos podres, onde é a árvore que precisa ser derrubada. É por isso que a Escritura diz que Deus faz de nós um novo homem. Aqueles que estão em Cristo é nova criação. A palavra criação ali é quitísis, não é Deus recalchutando uma criação já existente, mas é Deus trazendo algo novo ao coração do homem. É Deus implantando em nós um princípio ativo de vida que nós não tínhamos antes da conversão. Essa é a mudança real que Deus faz em nossa vida. Meus irmãos, eu trabalhei em uma comunidade terapêutica por alguns anos lá em São Paulo. Alguns anos não, acho que foi alguns meses. Acabei saindo na bala de lá, eu já contei essa história para os irmãos aqui. Ficava em Mogi das Cruzes, uma comunidade terapêutica. E essa comunidade terapêutica tinha o nome de cristã, era uma comunidade cristã. Mas a prática que eles implementavam lá dentro era a prática do AA, Alcoólicos Anônimos, onde eles buscavam reformar o comportamento das pessoas. Irmãos, o que nós mais precisamos não é reformar nosso comportamento. O que nós mais precisamos não é mudar maus hábitos. O que nós mais precisamos é ter o coração convertido por Deus. Crianças, coloquem aí, as reais mudanças acontecem no coração. As reais mudanças acontecem no coração do homem. E mais uma vez, meus irmãos, o destino final de um falso convertido é pior do que um pagão. O destino final de um falso convertido é pior do que um pagão. Tem pessoas aqui que estão nos visitando, eu gosto de explicar. Pagão não é o cara que não dá calote. Pagão é um homem que não pertence ao povo de Deus, que é seguidor de uma falsa religião. Esse é um pagão. O falso convertido, o destino dele é pior do que os pagãos. Sabe por quê? Porque o falso convertido, ele tem uma coisa que os pagãos não têm. Eles têm o conhecimento do Evangelho. Ele experimentou o conhecimento de Cristo na igreja. Ele é um consumidor de sermão e pregação. Ele leu vários livros evangélicos, de várias editoras, mas ele é incrédulo. O pagão, ele não tem conhecimento do Evangelho. O pagão é um ignorante. Ele não é salvo porque ele é ignorante, ele está perdido. Porque o homem não nasce neutro, mais uma vez, ele nasce condenado. Mas o falso convertido, meus irmãos, ele está consumindo teologia. Ele parece uma esponja, buscando conhecimento, buscando conhecer sobre teologia, sobre doutrina, teologia sistemática, história da igreja. Ele está obeso de tanto conhecimento. Mas o coração dele não é convertido, porque o destino final dele é pior do que o pagão, porque ele está agora rejeitando a Cristo sobre maior luz. Preste atenção aqui que isso é muito importante. Quando Cristo fala e volta o demônio e o último estado é pior do que o primeiro, é porque Cristo veio com a mensagem do Evangelho clara, cristalina. No Antigo Testamento a revelação era progressiva. No Antigo Testamento nós temos sombras. Em Cristo nós temos a realidade. No Antigo Testamento nós temos tipos. Em Cristo nós temos o antítipo. No Antigo Testamento nós temos promessa. Em Cristo nós temos o cumprimento. Então as pessoas do Novo Testamento receberam maior luz, maior conhecimento. Eles estavam olhando para Cristo com os olhos físicos. Eles viram Cristo fazer sinais, maravilhas, prodígios que nem eu e você vai ver na vida da gente. E mesmo assim eles rejeitaram Cristo, porque o último estado deles se torna pior do que o primeiro. Porque mesmo vendo milagres, sinais, prodígios e o ensino de Cristo, eles rejeitaram o Salvador. Então o estado deles é pior. Irmãos, é por isso que a Escritura diz que é melhor não conhecer a verdade, não conhecer o Evangelho, do que depois que conhecer, se desviar. Você pode dizer para mim, pastor, eu sou um ignorante. Eu duvido que aqui tem um ignorante com respeito ao Evangelho. Você já ouviu o Evangelho muitas vezes da boca de pessoas. Irmãos, seria melhor pessoas nunca ouvirem o Evangelho do que ouvirem o Evangelho e permanecer com o coração duro com respeito a Cristo, obstinado no pecado. Irmãos, depois que nós temos o conhecimento da verdade, o pecado não é mais tratado da mesma forma por Deus. Você pode até dizer para mim, pastor, eu não sabia que cometer adultério era pecado.
Mas se você sabe, o mesmo adultério, agora ele se torna mais grave. O último estado é pior do que antes, porque você está pecando agora debaixo de uma grande luz, que é a verdade de Deus. Eu estou aqui nessa noite de hoje, meus irmãos, alertando sua mente, alertando seu coração, porque nós conhecemos teologia, nós temos conhecimento das Sagradas Escrituras, e nós estamos agora cometendo pecado debaixo de uma luz maior. Quem dera, meus irmãos, ou melhor dizendo, imagina alguém que conhece o Evangelho e está rejeitando a Cristo. Alguém que conhece o Evangelho e rejeitando o Senhor Jesus. Eu não estou falando, meus irmãos, talvez de pessoas que estejam pensando, mas pastor, eu estou na igreja há tantos anos, e muitas vezes você não é crente, você praticou uma adesão ao cristianismo. Adesão não é conversão. Aderir a algumas doutrinas não significa que houve transformação real. É por isso, meus irmãos, que eu tenho para mim, dentro da minha cabeça, da minha mente, que as pessoas que mais sofrerão juízo divino, não é o pagão que come carne humana, não é o índio na floresta amazônica que nunca ouviu o Evangelho e pratica incesto, não é tribos africanas onde a prática da promiscuidade é grande. Não, meus irmãos, aqueles que receberão o maior juízo são aqueles que têm hábitos que foram podados, os seus hábitos maus, mas o coração rejeita Cristo. Eles estão rejeitando, meus irmãos, a única esperança que eles têm de salvação, que é o Senhor Jesus. Aí Jesus vai dizer na parte final aqui: e acontecerá também com esta geração perversa. Ou seja, como aconteceu com aquele homem endemoniado que foi liberto e o demônio voltou, Jesus vai acontecer com essa geração perversa. Quem é a geração perversa que Jesus está falando ali? Quem é a geração perversa aqui? Irmãos, por incrível que pareça, é o povo de Deus. Jesus, quando está falando de uma geração perversa, esta geração perversa, ele não está falando dos cananeus, ele não está falando dos filisteus, ele está falando dos judeus, porque foram judeus que crucificaram Cristo, foram judeus que rejeitaram o Evangelho, e foram judeus que rejeitaram Cristo. A geração perversa aqui que Jesus está falando, não é os pagãos idólatras, que praticam orgias dentro do templo. A geração perversa aqui são aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo. Aí Jesus diz: isso acontecerá com essa geração, ou seja, o estado agora deles, depois de rejeitar Cristo, é pior do que era antes. O estado deles agora é pior do que era antes, porque antes eles tinham luz, mas luz ofuscada. Agora eles tinham o farol diante deles, e mesmo diante desse farol, eles rejeitaram Cristo. Martinho Lutero tinha uma raiva tão grande de judeus, que ele era chamado de antissemita. Lutero dizia que os judeus eram porcos, porque crucificaram o Senhor Jesus. Eu entendo o que Lutero quis dizer, mas em última instância, quem crucificou Cristo foram os nossos próprios pecados. Fui eu, foi você, fomos nós. Algumas considerações que eu queria trazer para nós nessa noite de hoje, irmãos. A primeira consideração é que a religiosidade pode reformar o comportamento do homem, mas não o coração. Irmãos, reforma moral sem regeneração do coração é casa adornada, mas vazia. É casa limpa, mas vazia. É casa bonita, mas vazia. Mudança de comportamento sem transformação do coração é casa vazia. Irmãos, quando a mudança acontece na vida do homem, acontece no coração. Você está aqui nessa noite de hoje, alguém lhe trouxe aqui, ou você veio por conta própria. Eu queria dizer uma coisa para você. Talvez você ache que seus problemas são seus hábitos pecaminosos, mas tem um problema maior do que seus hábitos pecaminosos, é a sua incredulidade. A sua incredulidade é pior do que seus hábitos pecaminosos, porque seus hábitos pecaminosos é fruto da incredulidade. Existe um problema maior na sua vida, e eu estou aqui nessa noite de hoje lhe alertando pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus. Às vezes a gente vai no médico achando que tem um problema pequeno e a gente descobre que tem um problema maior. É isso mesmo. Você entrou aqui achando que seu problema eram simplesmente mudanças de hábitos.
Ah, eu sou uma esposa infiel, um marido infiel, eu tenho que mudar esse hábito. Se eu mudar esse hábito à minha vida, beleza. Não, seu problema é maior do que isso. Seu problema, na verdade, não é nem com sua esposa. Seu problema é com Deus. Um dia você vai ter que se ver com Ele. O seu maior problema é a incredulidade. Não adianta mudanças externas, reforma moral. Mudei, pastor, alguns hábitos. Eu dormia tarde, estou dormindo cedo. O açúcar não faz parte mais da minha dieta. Isso é muito bom. Mas tem algo maior, meus irmãos, que você não consegue se libertar. É a incredulidade. Só Deus pode arrancar a incredulidade do coração do homem. Só Deus pode arrancar a incredulidade do coração do homem. Criançada, coloque aí, só Deus pode arrancar a incredulidade do coração do homem. Segundo, aqueles que rejeitam Cristo, meus irmãos, após ouvirem o Evangelho, cometem grave pecado. Irmãos, a história ela é dividida em antes e depois de Cristo, né? A nossa história também é dividida entre antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, seus pecados eram horríveis e graves. Mas depois de Cristo, o grau dele se torna pior. Ainda que seja o mesmo pecado, você pode cometer o mesmo pecado antes e depois de ouvir o Evangelho. Após ouvir o Evangelho, seus pecados se tornam mais graves em grau, porque você está pecando agora sobre luz maior. Irmãos, você tem noção do que é consumir sermão dominicalmente, do que é ouvir pregação, conhecer a verdade do Evangelho? Irmão, isso é comprometedor para a minha e para a sua vida. Eu queria nessa noite de hoje que você verdadeiramente olhasse para Deus e pedisse: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque hoje eu entendo o Evangelho, eu compreendo o Evangelho, e isso é uma bênção. Entretanto, mais uma vez, isso é comprometedor. Olhe, você que nasceu no lar evangélico, que não consegue nem ter noção da sua vida antes e depois de Cristo, já nasceu com o farol do Evangelho sobre a cabeça. Isso é bom, isso é um privilégio, mas seus pais colocaram você numa situação muito comprometedora. Você está pecando agora debaixo de maior luz. Então, pastor, significa que os pais não devem pregar o Evangelho para os filhos e mantê-los na ignorância, para eles irem para um lugar menos quente no inferno? Não, meus irmãos, o inferno é ruim. O lugar mais brando do inferno é pior do que o sofrimento mais agudo que existe nessa vida. Essa ideia de gradação, meus irmãos, no inferno, ela é tão importante nas Escrituras, porque Deus é justo, e Ele não pune as pessoas da mesma forma no inferno. Existe gradação de punição no inferno, a depender da vida que você levou e do conhecimento do Evangelho que você teve. Eu gosto de afirmar isso aqui, porque isso aqui dá uma chacoalhada no coração da gente. No inferno está cheio de teólogo calvinista de 5 pontos. Que conhecem a confissão de fé de Westminster. Pastor, no inferno vai ter crentes? Sim, mas quando eu falo crentes, eu estou falando aquele crente que professou a fé, mas o coração dele ainda está morto. Às vezes eu não queria, mas no inferno tem batista também. Eu acho que batista não deveria ir para o inferno. Batista é um povo muito bom. Batista está ali, bem alinhado com o ensino. Irmãos, eu sou um cristão. Eu sempre gosto de dizer que eu não sou um batista que sou cristão, mas um cristão que sou batista. Antes de ser batista, eu sou um cristão, mas eu creio que os batistas eles estão bem alinhados com a interpretação saudável e bíblica. Isso é bom, mas é comprometedor também. Talvez tenha uma hora que seria melhor ter sido testemunho de Jeová, porque quanto mais luz e verdade, mais eu me comprometo diante de Deus. É bom participar de uma igreja saudável, onde tem um evangelho bíblico? Eu espero que um dia você não esteja no inferno. Senhor, a quem dera que eu estivesse no salão do reino, ouvindo um monte de mentira, pelo menos vinha na ignorância para cá, e não iria sofrer tanto. Pastor, o senhor está falando, o senhor crê em inferno, né, pastor? Eu creio. Pastor, eu não creio não. Um dia que você chegar lá, você descobre.
Espero que você não chegue. Eu quero que Deus salve seu coração, porque eu quero adentrar a eternidade com você. E por fim, meus irmãos, aqueles que pecam após o conhecerem o Evangelho, seu pecado sempre será mais grave do que antes. Um homem que pratica um ato de corrupção antes da conversão, comete pecado. Um homem que comete um ato de corrupção antes de conhecer a verdade, comete pecado. Mas comete o mesmo ato de corrupção após conhecer o Evangelho, se torna mais grave ainda. Vou fazer uma pergunta provocativa para você. Qual é mais grave? Roubar uma caneta ou assaltar um banco? Qual é mais grave? O banco, né, pastor? Claro, muito dinheiro. Caneta não, caneta é uma coisa simples. De vez em quando eu roubo caneta dos irmãos, mas eu roubo não é por maldade, não é? Colocam na minha mão e eu levo para casa. Eu só não lembro de devolver. Mas qual é mais grave? Roubar um banco antes de conhecer que roubar é pecado, ou roubar uma caneta depois que conhecer que roubar é pecado? Todo pecado cometido debaixo de luz, ele é sempre mais grave. E não só mais grave, ele é mais hipócrita. O pecado, depois de conhecer a verdade, não só é mais grave, como ele é mais hipócrita. Por quê? Porque eu estou pecando sabendo. Quem dera que eu estivesse enganado, mas eu estou pecando sabendo. Por isso, meus irmãos, todo pecado, após rejeitar a Cristo, se torna o seu estado pior que o primeiro. E o último exemplo que eu queria citar sobre isso, você já conheceu, por exemplo, pessoas que cresceram dentro do ambiente de igreja, nunca colocaram um gole de álcool na boca, pessoas assim que são quase uma seta, quase um monge indiano, e essas pessoas se desviaram do Evangelho. Você percebe que elas mergulham no pecado de uma forma tal, que nenhum pagão faz isso. É como se ela estivesse reprimindo aquilo ali no coração dela durante muitos anos na igreja. E agora que ela saiu da igreja, agora ela vai experimentar tudo. O último estado dela se torna pior que o primeiro. O que Jesus está falando aqui, meus irmãos, por incrível que pareça, não é de possessão. Jesus está falando aqui de pessoas que depois de conhecerem o Evangelho, permanecem na incredulidade. Ele usa o exemplo da possessão para falar que o estado dessa pessoa agora se torna pior que antes. Deus não levou em conta os pecados no tempo da ignorância, Romanos diz isso, mas agora nos anuncia Cristo. Irmão, depois que Cristo veio, como diz lá no interior, o coco é seco. Depois que Cristo veio, a nossa situação agora é pior. Por isso, meus irmãos, eu digo para cada um de nós aqui, ao ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração de vocês. Ao ouvirem a pregação da palavra de Deus, não endureçam o coração de vocês. Eu queria nessa noite de hoje orar por nós. Eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé, aqueles que assim conseguem ficar, aqueles que podem. E nós iremos clamar a Deus nesse momento, irmãos, em oração. Nós precisamos desesperadamente que Deus transforme o coração do homem incrédulo. Irmãos, que nessa noite Deus possa fazer, primeiro, converter corações incrédulos. Que Deus possa arrancar toda a indumentária religiosa que esconde camuflado dentro dela também um coração incrédulo. O incrédulo que está lá fora e o incrédulo que está aqui dentro só tem uma diferença. Sabe qual é? É que o que está lá fora não engana a gente. O que está aqui engana, porque fez algumas reformas na vida. Que você não rejeite a Cristo em seu coração nessa noite de hoje. Feche os seus olhos. Senhor, ó Deus, como a Tua palavra ela vai ao encontro do nosso coração como um bisturi profundo, Senhor, operando nossa alma, mostrando, ó Deus, a carranca da nossa existência. Ah, Senhor, eu oro nessa noite, ó Deus, para que o Senhor possa converter corações que estejam aqui porventura chafurdados na incredulidade, Senhor, que estejam, ó Deus, resistindo a Cristo, que esses corações, Senhor, sejam quebrados, esmiuçados, transformados em 1000 pedaços pelo Senhor.
Ó Deus, desintegra a nossa alma, Deus, nessa noite. Desintegra nossos corações, Senhor. Quebranta-nos de tal forma, Senhor, que quando a Tua voz ecoar, os nossos ouvidos ouçam, que quando o Senhor se manifestar, os nossos olhos vejam, e que possamos verdadeiramente, ó Deus, ser tocados pelo Senhor. Que essa incredulidade perversa, Senhor, e maligna dos nossos corações venham ser curadas pela Tua atuação sobrenatural, Deus. Que o Senhor nesse momento, ó Deus, possa levar pessoas à sala de cirurgia, tirar os corações de pedra e dar um coração de carne, e que essas pessoas, ó Deus, estejam deslumbradas diante da Tua presença, da Tua grandiosidade. Ó Deus, ajuda-nos e não nos deixe mergulhar na religiosidade, Senhor, e rejeitar a Cristo em nossos corações, resistir a Cristo em nossas almas. Ajude-nos, ó Deus, para que a incredulidade do nosso coração, ela não entorpeça a nossa consciência de tal forma que nos deixa, ó Deus, intoxicados com respeito à nossa atual situação, que é de um morto espiritual bem vestido. Que possamos verdadeiramente, ó Deus, ter as nossas vidas habitadas pelo Teu Santo Espírito, pois somente assim, ó Deus, verdadeiramente, o nosso último estado será melhor do que antes. Mas se o Teu Espírito Santo não habitar em nós, após conhecer a luz do Evangelho, o nosso último estado se torna pior do que era antes. Que o Senhor nos abençoe, Deus, em nome de Cristo. Amém.